Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William, mais um episódio do Reinvente Podcast. Hoje nós estamos recebendo a Tayla Crivari. A Tayla é diretora de SEO, uma grande amiga minha e também foi a minha gerente de marketing na Oracle. E a Tayla, além de gerente de marketing, hoje diretora, ela também é atriz e cantora. A gente vai falar um pouquinho disso nesse episódio. Mas, Tayla, seja muito bem-vinda, o espaço é seu. Eu quero que você fale um pouquinho de você, quem é a Tayla e onde que você chegou durante toda essa jornada que você tem como marketing, como profissional, como cantora, atriz. Então o espaço é seu, seja bem-vinda. Muito obrigada ao pessoal da Reinvente, obrigada ao Will pelo convite, pela descrição, pela introdução. Como o Will falou, meu nome é Tayla, tenho 39 anos, eu atuo no trabalho de marketing digital há 22 anos, passando por SEO, entre outros canais, mas também sou artista, eu tenho uma música no Spotify com mais de 700 mil plays, também vou falar sobre um pouco disso que envolve SEO, e fiz uma participação no Corvos, que é uma direção do Rafael Santin, uma série de Campinas, e ganhou alguns prêmios agora no Festival de Gramado. Então, são várias vertentes que a gente consegue explorar e unir ao marketing, né? Por que não fazer o marketing pessoal também nas coisas que a gente gosta de ter como hobby? Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. E vamos lá. Bora, Tayla. Quero saber primeiro de você, antes de a gente entrar nessa área do marketing, assim, de falar de SEO, eu quero puxar um pouquinho da época que eu conheci você. Quando eu conheci você foi lá em 2021, né? Isso. Que foi na pandemia. A gente estava fazendo uma oficina de teatro juntos, né? Que a gente se conheceu. Que foi um período legal, né? Tava todo mundo recluso, a gente fazendo oficina de teatro pelo Zoom. E, Com máscara. exato. E eu lembro que a gente ficava até de madrugada fazendo cena juntos, né? E depois eu conheci que você... Eu fiquei... Desculpa. Eu descobri que você era gerente de marketing da Amazon, né? Exato. E aí eu falei, caraca, Tayla, como que é isso? Como que você trabalha na Amazon? Você falou assim, cara, trabalho muito, mas também é legal demais. E nessa época eu trabalhava na Syngenta, né? Que era uma empresa de agronegócio. E você sabendo disso, quando você se movimentou para Oracle, você acabou me chamando. Me fala um pouco desse período aí de Amazon, como que foi para você se transitar para Oracle, para depois a gente ver como que você está hoje. Sim, no nosso curso de teatro mesmo, ao trabalhar na Amazon, né, tinha muito interesse ali dos diretores, dos atores para aparecer no Amazon Prime e ter ali o meu meio de campo para conversar com o pessoal. Então, eu trabalhava como gerente de SEO, de social media e de e-mail também na Amazon. Eram 3 canais que eu cuidava. E nisso também envolvia todas as submarcas, né, da Amazon. Então tinha a Amazon Prime, tinha a AWS, um pacote imenso de marcas ali dentro da própria empresa. E aí no teatro eu quase consegui inscrever alguns projetos nossos na Amazon Prime na época, mas eu acabei recebendo um convite da Oracle e com muita dor no coração, né, porque eu gostava muito da Amazon, mas eu também gostava muito de uma pessoa que me indicou na Oracle. Eu fiz essa transição e sempre para fazer expansão, né? Então, eu tô cuidando de um produto local da Oracle, como é que eu vou fazer a expansão para Argentina, para Colômbia, para o México? E aí aquela dificuldade, aquele medo de entender, né? Você sai da Amazon que vende bola de futebol, camiseta, tênis, e aí você vai para uma Oracle que vende software. Exato. Software de RH, software de ERP, as próprias siglas são monstruosas, né, aos olhos nus, mas quando você começa a trabalhar, você percebe que é todo um ecossistema de cadeia digital, que são softwares que você vende por preços altíssimos para automatizar o trabalho de algumas pessoas de finanças, ou de RH, ou até de cloud, de AI, né, que hoje está muito na moda. Exato. Então, essa transição ela foi muito auspiciosa, ao mesmo tempo, né? Sou atriz, continuo como Amazon, como Oracle, o que eu faço da minha vida? E aí a gente acabou o nosso trabalho da oficina de teatro, eu consegui participar dessa série que chama Corvos, que era um dos meus objetivos, e comecei a focar de novo no marketing digital. Então, na hora que quando a gente se conheceu, você entrou também sem conhecer os produtos, assim como eu. E acho que uma prática muito legal que tinha lá dentro era essa de a gente ter a liberdade de sentar numa sala e discutir sobre o nome dos produtos, como que a gente poderia melhorar as vendas. E, surpreendentemente, em 1 ou 2 meses, a gente bateu todas as metas, né, de vendas.
você adquiriu novos skills lá, que eu lembro que eram diversos, né? A gente tinha que organizar o Oracle Fest, fazer um monte de conversa com a equipe de vendas para a gente conseguir alcançar os resultados, né? Exato. Então não era fácil, mas a transição ela é possível para todo mundo. Acho que todo mundo que tem um sonho de ser gerente, diretor, basta você se colocar num lugar de aprendizado, que alguém vai te passar algumas informações para você absorver e você consegue chegar lá se você trilhar o seu próprio caminho. Exatamente. E para quem não sabe, a Oracle Fest é o maior evento de tecnologia da América Latina. E quando eu entrei na Oracle junto com a Tayla, eu já me deparei com esse evento. Então eu comecei a fazer copywriting para algumas publicações, para alguns roteiros lá, porque a gente trazia palestrantes de todo mundo para poder fazer palestras no evento. E naquele ano foi 100% digital, né? Por conta que estava saindo da pandemia, enfim. Sim. E eu, inclusive, quero te agradecer, Tayla, porque foi por sua causa que eu comecei a ter um olhar de corporação mais arrojado. Uhum. Na Syngenta eu atendia clientes internos, né, que eram os gerentes, enfim, para poder fazer os eventos. Só que eu não tinha essa conexão com corporação como eu comecei a ter na Oracle, né? Então, você já me instigou a sair da Syngenta, começar a falar inglês fluente para conseguir conversar com corporação e desenvolver diretriz das campanhas que os caras faziam lá fora para poder replicar aqui no Brasil. Então foi um aprendizado assim que eu saí daqui para cá muito rápido. Eu acho isso muito legal porque aconteceu isso comigo também, né? Eu vim lá do Buscapé, lá de trás, uma empresa também startup que começou sua expansão. Eu aprendi espanhol na época no Buscapé, que era um comparador de preços antigo, né, aqui na internet. Eu aprendi espanhol para levar o site para Argentina, para México, para Chile. Sim. A empresa me deu uma bolsa de estudos para isso. Ninguém queria falar espanhol. Eu falei, opa, dá a bolsa para mim, não vamos reclamar. E aí, na Expedia, que foi a empresa que eu mudei depois do Buscapé para Expedia, que era uma empresa de viagem, que tem a hotéis.com, Trivago, né, tudo no mesmo grupo. Comecei a fazer o inglês pelo mesmo motivo. Precisa expandir o site aqui para um outro país, precisa falar com fulano lá na Índia, o que a gente faz? Inglês, então vamos aprender inglês. Por isso que eu acho que não é impossível para nenhuma pessoa falar, não, eu não sou capaz de trabalhar numa empresa estrangeira. Não, pede uma bolsa, vai conhecendo as pessoas. Você me mostrou isso, na verdade, né, Tayla? E assim, a sua trajetória, eu gosto muito dela, porque mostra que é possível para todo mundo. Uhum. Então, você meio que sentou na cadeira que você queria. Você faz a sua própria cadeira. Você faz a sua própria cadeira. Então, o que às vezes a gente olha para uma posição. Eu quero entrar daqui a pouco no teu perfil como gestora, porque eu gosto muito dele, porque você sabe lidar com pessoas, porque você é atriz também. Mas eu acho que você é aquele perfil que olha para aquela cadeira que você quer assumir e você vê, o que eu preciso para sentar nela? Exato. Então não é uma coisa impossível. Não é para mim. Não, não é para mim hoje. Mas pode ser para mim amanhã. Então, o que eu preciso amanhã para poder sentar nela? Eu preciso falar inglês? Vamos nessa, é nós. Vou falar inglês. Exato. E aí você foi lá e fez, né? E não só o idioma, você me mostrou que o idioma é uma das principais pontos para você poder abrir portas, para você chegar numa posição maior, etc. Hoje você ganha em USD, daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Verdade, money. Então, a Tayla é a única pessoa, abre parênteses, que quanto maior o dólar, melhor para ela. Então, ela é a exceção nesse país. Vamos lá, mas voltando. Eu quero abordar rapidinho. Então, finalizando isso daí, que você senta na cadeira que você quer. Você sentou na Amazon. Eu sei que foi um pouco difícil, porque por mais que você trabalhava bastante, você gostava daquele negócio ali. A gente vê no teu LinkedIn que você gostava. Tem muita publicação de Amazon lá. E quando você foi para a Oracle, você foi com um brilho diferente, porque você tinha toda essa carga de Amazon. E você, Tayla, você é um perfil de pessoa que, quando eu me aproximei de você mais na Oracle, eu vi que, cara, pessoas comuns, que antes, quando eu estava na Syngenta, eu achava que o cara que estava na direção da organização, ele era um cara que é impossível de você chegar nele. Mas você me mostrou que não. Pessoas comuns, se você trabalhar bem as suas skills, você me mostrou quais skills eu tinha que trabalhar para poder assumir essas posições. Exato. Eu vi que, cara, pessoas comuns podem chegar. E a Tayla, ela deixa de ser uma pessoa comum porque ela estudou, ela foi buscar a posição dela, sabe? Então, normalmente a gente olha 2 níveis, né? Tem o hard skills e o soft skills.
O soft skills é comunicação, criatividade, que é o que você já tinha. Por exemplo, que é o que eu tenho também, né? Normalmente quem é ator, eu fiz publicidade e propaganda, fiz marketing, então a gente tem um pouco mais esse lado da criatividade aguçada. Sim. E o hard skills são conhecimentos técnicos. Então, sabe programar em Python, sabe fazer SEO, sabe JavaScript, coisas difíceis até de falar. E aí, quando você vai gerenciar uma equipe, você tem que montar um time que eles se completam. Então, não tem problema nenhum você ter uma pessoa que é muito técnica e uma pessoa que é muito comunicativa. Você não vai fazer um olhar para o outro e julgar, nossa, ele sabe menos, ou nossa, ela sabe mais. Você tenta equalizar o conhecimento. Então, eu gosto muito, você sabe, de trabalhar numa sala com todo mundo junto da equipe em alguns dias, pelo menos uma dinâmica de uma vez por semana, para observar aquelas pessoas trabalhando e ver o que falta nelas. Se é o inglês, se é um Excel, se é um PowerPoint, se é falar com o chefe, falar em público. E aí disso extrair o melhor de cada um, porque acho que é uma soma. Essa, pra mim, é a sua melhor skill. Você sabe gerenciar pessoas. Eu, trabalhando com você na Oracle, eu vi que isso não foi muito valorizado em você, como eu valorizava. Você é uma pessoa que olha muito mais pro seu time do que pra você mesmo. Sim, sempre. Você sempre se colocou muito no lugar do outro. Exatamente. Sempre essa característica eu não consigo mudar. E às vezes as pessoas abusam disso. Então, várias vezes eu conversava com você, Tayla, o pessoal deve estar abusando de você porque você se coloca muito no lugar do outro. Então, se a gente tinha algum problema, você sempre estava com a gente. Sabe? Você sempre se colocava no nosso lugar. Então, essa característica sua de gestão de pessoas, pra mim, acho que é a mais valiosa que tem e acho que as pessoas deveriam ter. Quais ensinamentos o gestor que está me assistindo aí deveria aprender, que percepção minha sobre a Tayla, que pra mim é uma das melhores líderes que eu tive? O líder, ele não é um chefe, né? Ele não dá uma tarefa pra você fazer e tira da mão dele, agora o problema não é mais dele. A Tayla sempre se colocou no seguinte sentido: o problema é nosso. Então, eu vou colocar na sua mão, porque eu quero que você desenvolva essa habilidade, mas se você não conseguir, eu tô junto com você. Então, eu vou sentar com você, a gente vai resolver isso juntos. Mas pode ficar tranquilo, vai ser resolvido. Exato. Então, esse é o perfil de líder. Você me ensinou como ser líder. Eu saio da Oracle já pensando, cara, como que eu poderia gerenciar pessoas? Você me ensinou isso. E é bom porque, assim, eu não pretendo mudar essa minha característica. Eu sei que cada empresa tem a sua cultura. A Oracle tem uma cultura diferente. Na Oracle, a gente negociava muito uma decisão. Então, às vezes, estava tudo definido para um evento. Chegava na última semana, era permitido alguém ir lá e mudar a cor, mudar tudo. E todo mundo sai correndo. Sim. Característica da Oracle. A Amazon, a característica é não ter comunicação interna. Você não tem um colega para perguntar a sua dificuldade ou liberdade para chegar em qualquer um e tirar a atenção da pessoa enquanto ela está trabalhando. Você trabalha por wiki, sempre tem como se fosse uma Wikipedia, mas uma página de wiki falando como montar um e-mail, como mandar uma oferta para um usuário, ou você faz apresentações por documentos. Você escreve um documento de Word e envia para a reunião, todo mundo lê em silêncio por 30 minutos aquele documento, parece um enterro, falando aqui assim, em português eu posso falar, mas ninguém fica discutindo e tal, é super objetivo, por isso que eles são um dos maiores e-commerce do mundo, porque é muito focado. Na Jove, onde eu tô, que é uma empresa de ciências agora, é super mais teste AB. Eu sou científica, eu quero que a Tayla me prove por A mais B que o SEO vai funcionar. Então, assim, a característica e a cultura de cada empresa é diferente. Eu não vou mudar o meu jeito, que eu acho que é o jeito certo, que é ensinar as pessoas a serem gerentes da sua própria cadeira, né? Que é o que fizeram comigo no Buscapé. Por que eu vou mudar para me adaptar a uma empresa? Acho que o certo, quando você não se adapta, é você mudar, é você procurar uma outra que mais combina com o seu propósito de vida. O meu propósito é manter as minhas amizades, meu network, né? Tô aqui com você hoje na Reinvent, manter esses amigos que caminharam junto comigo e aprender com eles, para quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Exato. Então, essa é a fórmula que eu gosto de seguir. Muito legal, meu. Tayla, agora, falando da tua carreira de lá para cá, saindo da Oracle, eu também transitei, né? Você saiu um pouco antes, e aí você assumiu a cadeira da Jove. Sim. Eu sei que a sua principal skill técnica, tanto na Oracle, acho que também na Amazon, era a questão do SEO, né? Sim. E o SEO, eu vou falar aqui qual que é a sigla, e se eu errar, você me corrige. Tá. É Search Engine Optimization.
É isso, né? É isso mesmo. Então, pro leigo, e aí a Tayla vai conseguir falar um pouquinho melhor. Pro leigo, que pra mim que sou leigo, você conseguir abrir um prompt e conseguir encontrar quais são as palavras-chave para você participar, tipo de um leilão do Google, né? Quais são as palavras que estão mais em alta e que estão mais em baixa, positiva e negativa. E aí você... Então fala para mim o que é SEO na sua visão. Tá. Na minha visão, Search Engine Optimization é otimização de mecanismos de busca. E aí, todo mundo me pergunta o que são mecanismos de busca, né? Quem são os mecanismos de busca? Como exemplo aqui, válido, lúdico, Google, Bing, Baidu na China, né? Cada país tem o seu próprio buscador. E imagina que todo dia alguém acorda e vai procurar um tênis ou as notícias da Virgínia, as coisas mais atuais que estão acontecendo no mundo no Google. Então, são muitas pessoas digitando palavras-chave. E aí, qual que é o trabalho de um SEO? O trabalho de um SEO é falar para o Google, para o robô do Google ou para o robô do Bing, quais são os sites mais qualificados que contêm as palavras-chave melhores para tal tendência, para o Google resolver, esse site eu vou exibir em número 1, número 2, número 3, número 4, na minha ordem de listagem de páginas, porque são milhares, são mais de 5 milhões de domínios que a gente tem no Brasil hoje em dia. Então, imagina o Google, sem a gente falar qual que é o melhor, o mais importante, ou qual tem o conteúdo mais denso para aquele tipo de usuário. Imagina o que ele teria de critério para decidir qual site ele coloca em número 1 ou número 2. Então, só o SEO consegue fazer isso. A questão do leilão, ela é mais válida para quando você paga essa palavra-chave. O resultado mais fácil das empresas hoje para aparecer no Google é pagar. Putz, preciso aparecer em primeiro lugar para Reinvent, que é o tráfego. É o tráfego. Eu vou pagar no Google uma palavra-chave, vou pagar R$1 naquela palavra podcast, por exemplo, e vou aparecer lá. Só que aí as pessoas vão clicar naquela sua palavra, naquele seu anúncio e vão descontar, vai debitar do seu valor que você investiu. Então, você queima um dinheiro ali rápido, por dia, tem gente que coloca R$100 por dia, R$1.000 na semana, cada um tem um tipo de investimento. Mas o correto é você primeiro arrumar o SEO, que é a parte não paga, colocar um bom título, um bom conteúdo, uma boa imagem, colocar as palavras-chave mais digitadas, para depois você escolher onde você não ranquear para o SEO, você paga o SM, você faz a parte paga. Então, é um balanço, os dois meio que caminham juntos. E esse acho que é o maior erro das empresas pelas quais eu passei, ou das consultorias que eu fiz, que acontece, a pessoa investir no pago sem antes arrumar o básico, que é tipo, a URL não está quebrada no ar, não tem um erro 404 na página. Então, o SEO, para mim, ele é a otimização não só para usuários, mas também para as máquinas, que no caso o Google, o Bing e etc. Entendi. Então, antes de eu perguntar para você qual que é o impacto disso na ponta para a empresa, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. O que te levou a você se encantar pelo SEO? Porque eu sei que você é atriz e é cantora, você tem essa coisa do artístico, e aí eu fico imaginando você falando de SEO, você abrindo, cara, um negócio assim, que aquela página de HTML, né? Que você abre assim, você fica vendo aquele monte de código de comando, eu falo assim, cara, o que uma atriz foi parar nesse lugar? E o que te encanta no SEO? Sim, bom, primeiro, como eu comecei a trabalhar no Buscapé, o Buscapé era uma grande escola e os programadores deixavam eu mexer no SEO, no código que aparece na página, direto na máquina deles. Não tinha essa de bater na porta da sala, tecnologia é isso, produto e marketing é aquilo, né? Era todo mundo no mesmo chão ali, tentando programar, tentando fazer o site aparecer no Google e nada. Era a internet arcaica ainda, né? Internet arcaica, nossa, muitíssimo arcaica. Como os incas Que faziam. ano que era isso? Era 2000 e... Eu entrei em 2005, mas o site acho que foi em 1999. Nossa, que eles lançaram, a internet mal tinha chegado no Brasil ainda, praticamente, era cara. lá atrás. Eu cheguei ainda um pouquinho depois de quando eles fundaram, mas eu cheguei na parte que estava melhorando. E aí a gente começou a ouvir sobre SEO, palavra-chave que faziam já nos Estados Unidos, mas a gente não tinha ninguém que fazia aqui no Brasil. Aí faz consultoria, faz curso. Então eu vi que nada mais é você entrar no código HTML da página mesmo. Qualquer um aqui pode ir num site qualquer que goste e apertar o comando Ctrl+U.
Se você fizer Ctrl+U no teclado, vai aparecer um código muito feio. Que é o HTML, não é? Que é o HTML, é muito feio. Você olha e fala assim, não quero mexer nisso. Ou tenho que fazer uma faculdade de ciência da computação. Quando eu aperto no acidente, eu fecho. Não, tira disso, é vírus. Sai. Exato. Só que não, na verdade, aí eu comecei a aprender com os meninos de TI que, se eu alterar 2 coisas básicas, que é title e description, é exatamente isso que aparece no Google. Aí eu falei, nossa, mas aqui no nosso title tá escrito busca-pé 2 vezes, sei lá, não estava escrito busca-pé, tênis, Nike azul e as características do produto, tava escrito só busca-pé, tava sem preencher a tag title e a description. No Google tava aparecendo assim, usando exemplos aqui aleatórios, tá? A Amazon, a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar na Amazon, fui ver o HTML, o title, description, tava escrito compre books, que é livros, né? Na nossa tradução tupiniquim. Compre books. E só. E eu tava numa página de cozinha, de fashion, de moda. Então, tinha que escrever compre moda masculina. Tinha que escrever no SEO compre livros. Não, tava tudo escrito em inglês. Eu falo, gente, se a gente não fizer essa matemática básica aqui do conteúdo tá alinhado com a página, o SEO não aparece, o Google não encontra a sua página e, basicamente, a sua página não é indexada no buscador. Então, vai estar lá a Flávia, o William fazendo uma pesquisa e eles não vão achar a página. Não é porque o meu site é ruim, mas é porque o SEO não está dentro do HTML. E aí eu comecei a perceber que, como a gente é ator, artista, né, atriz, a gente gosta de aparecer, né, de certa forma. A gente trabalha com a imagem. A gente tímido, mas a gente gosta de, né, senão você não subia num palco, eu sou cantora, minha família é de músicos, eu não ia subir no palco se eu não gostasse pelo menos de, não é aparecer, mas ter a presença ali em evidência para mostrar o seu dom, digamos assim. Exato. Eu percebi que o SEO é isso. O SEO é você colocar o seu site num palco. Fala, tô aqui, clica em mim, navega no meu site que eu tô aqui com tudo que você precisa. Você quer um conteúdo, uma trilha de conteúdo densa, como melhorar um podcast? Eu tenho aqui o que é podcast, como preparar a sala, o estúdio, a câmera. Fica à vontade, vou entregar a Reinvente na tua mão. Se você não tem, a pessoa clica no site do concorrente. Então, o SEO eu uso ele para música. A minha música que eu tenho no Spotify é nichada, ela chama aí no Iemanjá Remix. Eu fiz pra esse nicho, tá muito na moda agora. Se você acompanha a Anitta, essas músicas de yoga, de orixá e tal. Já, vou fazer uma música também pra ver o que pega. Eu peguei uma música que é de um compositor que chama Léo Artesi, ele autorizou eu fazer isso com a música, um remix. O Danilo fez a remixagem pra mim como DJ e eu gravei minha voz, né? E a música bombou, porque essas músicas mais de filosofia ou de religião são mais paradas, né? Quando você faz um eletrônico, naturalmente as pessoas estão indo pra praia, querem ouvir uma coisa mais zen, elas vão colocar aquela música, não importa se ela é daquela religião A, B ou C. Sim. E aí o SEO, ele entra nessa parte. Quando eu divulguei a música no Spotify, eu entrei em contato com donos de playlists, eu coloquei hashtag no Iemanjá, coloquei remix, não sei o quê. Se você digitar o meu nome no Google hoje, vocês podem fazer esse teste, vai aparecer Tayla Amazon, Tayla Oracle, vai estar lá, Tayla aí no Iemanjá Remix, tá o SEO completo. Eu cadastrei a letra da música no site da Cifra Club. É muito marqueteira essa mulher, tipo, cara. O marketing, ele tem uma porta infinita, assim, você pode fazer isso com o seu nome. Eu faço o SEO para o meu nome. Porque aí se uma empresa vai me contatar, ou vai fazer uma consultoria comigo, o meu nome tá lá. Cara, uma coisa que você acabou de falar que eu fiquei pensando aqui. Você começou a fazer SEO em 99? Eu aprendi em 99, mas meu primeiro emprego foi lá para 2005. Então vamos lá, 2005 para cá. A gente sabe que é o seguinte, é uma coisa que a gente conversa aqui na Reinvente. O marketing, ele muda constantemente, né? Estratégia de marketing está mudando constantemente. O que você faz no ano passado não funciona mais esse ano. Sim. Só que você faz SEO desde 2005. Então, me leva a pensar que você mexer em código de HTML não mudou em 20 anos, praticamente. Praticamente. Então, se eu aprendo SEO e se eu consigo mexer com essa ferramenta, eu consigo permear um impacto positivo em marketing por mais 20. Sim. O que mudou foram as linguagens de programação, então Python, JavaScript. Python está sendo muito usado agora, que ela é mais fácil das desenvolvimento pessoas entenderem. front-end, né? Isso, só que pro SEO ele não precisa. O que o SEO faz? Ele só especifica
Isso é muito chique. Eu vou lá, como especialista de SEO, abro um ticket, um Gira, um Trello, a ferramenta que a empresa usar para organizar os pedidos, as requisições, e falo assim: querido técnico, ou Dear Technique, né, em inglês, por favor, na tag title do HTML, escreva: a Reinvent é o melhor podcast do Brasil. Na tag description, escreva: participe da Reinvent Podcast e tenha o seu vídeo publicado em mais de tantos sites, blá, blá, blá. Exemplos. O técnico que vai aplicar isso, não é você. Não é você que vai entrar no HTML e mudar. Hoje em dia não precisa mais fazer na mão. Eu fiz na mão porque eu estava lá no comecinho. E você sabe fazer na mão ainda? Sei, mas então depende da linguagem do site. O que acontece hoje em dia, trazendo para a realidade? Muitos sites são em WordPress, já ouviu falar no WordPress? Já. Tem o WordPress, tem o HubSpot, tem várias plataformas que já fazem esse trabalho automático. Você também entra nessa plataforma, faz um login lá, william.com, e vai estar lá um campo bonitinho escrito para você: altere a tag title, altere a tag description de SEO. Você não precisa ser 100% técnico para fazer o SEO. Tem um outro skill para quem é SEO. O SEO ele é dividido em dois também. Em SEO conteúdo e SEO técnico. O SEO conteúdo é o cara que escreve blog, é o cara que melhora a bio, talvez? Copywriter, o cara que melhora a bio do Instagram, do TikTok, que põe o sobre do YouTube em cada vídeo do podcast que sai. E tudo que ele escreve ali é para ajudar a aparecer melhor no Google. E aí tem o perfil que é o SEO técnico. É a pessoa que sabe um pouquinho mais de técnica para ver se a URL do site não está quebrada, se o robô do Google está cadastrado certinho na plataforma do Google Search Console. Nada é impossível, assim. Eu já passei pelos dois. Existem muitas documentações do próprio Google, vídeos que ensinam se você quer seguir o SEO técnico ou o conteúdo. E aí é uma mágica. Quando você melhora os dois, o site aumenta em 30% de visitas e você não gastou nada por isso. E qual que é o impacto, assim, o impacto real financeiro para uma organização, para uma empresa pequena ou grande, em receita, entre você mexer com SEO versus o tráfego? Cara, eu vou te dar um exemplo, eu não posso falar o nome da empresa, mas por semana eu gerava 15 milhões de dólares de SEO. 9 mil dólares mais ou menos era o SEO para conteúdo e 6 mil dólares vinha do técnico. Tipo assim, é muito dinheiro. Então, calma aí, você gerava 15 milhões versus um investimento de 9 mil? Não, tô falando só de SEO. Depende da empresa, que os valores a gente não pode abrir, porque senão não dá para associar de qual empresa que é. Mas eu já gerei por semana, em SEO, 15 milhões de dólares. Trabalhando, o que eu quis dizer é que eu trabalhando entre o SEO técnico e o SEO conteúdo, escrevendo blog ou arrumando links. Então, combinando as duas coisas, 15 milhões. Mas divisão de porcentagem de receita, normalmente 60% vem de SEO e 40% de SM, por exemplo. Então, quanto mais você jogar essa porcentagem para o SEO, eu não posso falar o nome da empresa, mas numa das últimas que eu passei, 80% vinha de SEO. Então, depende muito do que a empresa faz. Se a empresa não precisa vender muito produto final, a porcentagem de SEO dela naturalmente vai ser maior. Mas tem empresa que precisa vender alguma coisa mais específica e aí ela tem que também investir em SM. Então, ela meio que fica equilibrando. Mas o ideal é a porcentagem sempre ser mais alta para o SEO, porque isso significa que o seu ROI é saudável, você não está queimando dinheiro. Você está só investindo dinheiro onde você realmente precisa. E eu não tô me aguentando para perguntar isso. Eu vou ter que perguntar. Vamos supor numa situação hipotética. Você é analista de SEO da Reinvent Podcast. Qual a estratégia de SEO você adotaria para uma empresa deste tamanho? Para a gente talvez diminuir um pouco o investimento em tráfego, talvez no primeiro momento aumentar o investimento em SEO. Sim. E como que isso na ponta final ia impactar a gente? Cara, primeiro eu ia fazer um trabalho de formiga.
pegar todos os vídeos que já foram publicados, cortes e tal, e fazer uma pesquisa de palavra-chave. Como que eu faço a pesquisa de palavra-chave ou de tendência? Existem algumas ferramentas básicas que, por exemplo, o Google Trends é uma delas, para você saber, você digita lá o assunto do podcast do convidado que veio e ver quais são as palavras mais mencionadas. E tem outras ferramentas como, por exemplo, o Ahrefs e o SEMrush, que a maioria das agências de SEO usam. E aí você vai digitar o título do seu vídeo ali para tentar ver qual palavra é mais buscada por mês. Aí você vai fazer meio que como se fosse um dicionário de palavras e vai injetar isso no sobre do YouTube, vai injetar hashtag com isso, vai injetar esse texto em todo lugar que você precisar, no LinkedIn, nas redes sociais. Esse é o trabalho de SEO formiga. Primeiro é a pesquisa de palavras-chave. O segundo é ver se todo o site da Reinvent está funcionando legal nesse quesito de tipo, o cara clica para ver o vídeo, tá travando, tá devagar, posso melhorar a velocidade. Tem todas essas dicas tem ali na documentação do Google, né? A velocidade, o tempo de carregamento, o peso de um thumbnail, da imagem, etc. E aí no final, para espalhar, é você fazer parcerias com influenciadores no LinkedIn e pedir para eles darem share nesse vídeo. Porque tem os dois tráficos, né? Vai vir o tráfego que vai vir para esse vídeo que está publicado na sua empresa, mas você tem que espalhar ele também em outros lugares, senão o tráfego uma hora ele vai morrer. Ele chega no seu site, vai ver vê o outro podcast, vê 3 e não vai voltar. Para você manter isso circulando, você tem que continuar aplicando isso no LinkedIn, republica, pega um vídeo que foi feito lá em, sei lá, 3 anos atrás e muda a data dele para a data de hoje. Isso é muito feito com blog também. A gente consegue usar, então, como exemplo do mesmo mercado, o Flow Podcast. Talvez eles tenham feito isso, porque o Flow é aquilo, né? Eles são famosos. Mas naquele nicho deles ali, eles usaram um pouco esse mecanismo de, eu posso até, não sei se foi o caso deles, mas fazer um tráfego, mas ele tá rodando a minha marca aqui organicamente com as palavras-chave. Então, fica na cabeça das pessoas, eu vi esse cara ontem, tô vendo esse cara hoje de novo. Fica. É a mesma coisa. Com certeza eles fizeram. E assim, hoje com a inteligência artificial, você tem inúmeras possibilidades ainda de quanto mais... Hoje o SEO com a inteligência artificial, ele tá mais relacionado à sua marca. Quanto mais as pessoas falarem o nome da sua marca, mais o ChatGPT vai exibir a sua marca quando alguém procurar no GPT. Cara. Qual é o melhor podcast no Brasil sobre autoconhecimento? Se você for muito mencionado por vários especialistas de autoconhecimento, pessoas que falam sobre yoga, sei lá, e seu podcast for sobre isso, e você for mencionado sempre, o ChatGPT vai começar a te recomendar. Porque hoje em dia ele tem aquela função, né? Eu faço uma busca, ele vem com símbolos falando qual que é a fonte. Essa é uma pergunta que eu queria entrar. Qual que é o impacto agora da IA num mundo como esse agora, do SEO, da palavra-chave, enfim, tal, de ser recomendado para o Google, etc. Esse é um mundo que eu mesma estou descobrindo. Eu comecei a fazer um MBA de inteligência artificial agora na Impacta, né? Não tem como, porque minha formação foi lá em 2010 de marketing digital na ESPM. Então, eu precisava me atualizar. Muitas pessoas perderam mais de 30% de cliques nos seus sites por causa da AI. Por quê? O Google agora, em vez de ele mostrar o SEO e o SM, né, o anúncio pago e o anúncio de graça em primeiro, segundo, terceiro lugar, ele ainda colocou um resultado do próprio Gemini, que é a inteligência artificial deles. Então, primeiro, quando você faz qualquer pesquisa no Google hoje, você vai ver lá uma resposta como se fosse um GPT mesmo, Google agora, e já exibe uma resposta embaixo. Então, meio que eles estão ocupando mais um espaço para eles e o nosso está caindo. O que todo mundo tem que fazer? Tem que mudar a forma que insere conteúdo no site. As pessoas querem velocidade hoje em dia. Você põe um negócio no GPT... Em 1 segundo vem uma resposta gigantesca. Enorme, você consegue fazer um TCC com uma pergunta ali do GPT. Nos sites, desde 1999, os conteúdos são muito extensos. Ninguém tem paciência mais para ler todo aquele monte de texto. O que é o software da Oracle? Blá, 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 blá. Tem que mudar. Mudar como? Conteúdo com bullet points, respostas super objetivas e modelo conversacional. Olha isso, é um novo termo que surgiu. Você tem que prever o que o usuário pode perguntar para um GPT sobre aquele conteúdo. Então,
Então, vou fazer um conteúdo sobre a Reinvent. O que a pessoa pode me perguntar? Você lista ali, meio como se fosse um roteiro de conversa, como se fosse um roteiro de podcast, e tenta colocar isso no seu conteúdo em formato de pergunta e resposta. Porque aí, quando o GPT, alguém digitar alguma coisa no Google sobre você, o GPT vai falar, pô, isso aqui é legal para eu exibir como resultado de AI. Aí ele vai te colocar lá em cima. Tá bom, mas ele vai me colocar lá em cima, mas ninguém vai clicar porque a resposta já vai estar ali muito rápida. Não, se o seu site, sua marca for relevante para aquele tema, o usuário vai voltar no seu site depois para ler o resto. Então, é um leque que se abre assim gigantesco de possibilidades, mas sempre pensando agora que é como se fosse quando saiu o Uber. Eu quero um carro agora na minha porta. Eu não quero ficar na rua tomando chuva esperando um carro chegar. Eu preciso de uma coisa agora. É assim que as pessoas olham para o seu site hoje em dia. E agora, pensando no futuro, o que um cara que faz marketing hoje, na sua visão, ele deveria estudar? Seja ele fazendo freelance ou ele sendo uma agência. Onde que a gente tem que se atualizar hoje para a gente conseguir ficar no jogo e ganhar market share daqui para frente? Sim, eu acho que AI é essencial. Tem vários cursos gratuitos, inclusive do próprio Google. Seja como fazer um melhor prompt ou imagem. As edições, imagens não são perfeitas, né, de AI. Mas é legal a gente saber o que a gente precisa colocar naquela foto para ela aparecer melhor no ranqueamento do Google. Sempre tem, igual tem a etiqueta de Title Description, tem a etiqueta de Alt Text Image, que tem o Google normal, mas tem o Google por busca por imagens. Então, todo o meu podcast também tem que aparecer no Google Imagens ou no Google Vídeos. O que eu preciso colocar no HTML para a AI reconhecer ali e me indexar? Então, saber prompt, saber N8N é uma coisa que estão usando muito agora. O N8N não precisa ser técnico. É como se fosse o Eloqua que a gente usava na Oracle. Você liga caixinhas. Usando a API ou do OpenAI ou do próprio Google Sheets, você faz um chatbot conectando AI com Excel, com GPT, enfim. Você consegue usar agentes ali que automatizam seu fluxo de atendimento. E é importante isso, não seremos substituídos pela AI. Eu não acredito que seremos substituídos, mas a gente tem que ter sim o conhecimento de como adaptar ela à nossa rotina do dia a dia, porque senão outras empresas vão fazer isso na nossa frente e aí o nosso site vai começar a desaparecer do Google e a gente não vai saber por quê. E sabendo um pouquinho desses comandos, esses cursos que tem no Coursera, na Udemy também, é suficiente assim, para pelo menos você saber onde que você tem que se adaptar. Sim. Você acha que num futuro próximo a gente vai ter algum mecanismo de AI que consiga mexer em um HTML sozinho para poder colocar as palavras-chave que estão em alta? Ou seja, seu trabalho talvez ficaria obsoleto? Você acha que isso poderia acontecer? Então, já existe algumas que estão surgindo, mas eu acho que não fica obsoleto porque falta a parte pensante, né? A AI, ela é um campo da ciência da computação que ela simula coisas como raciocínio humano, ela simula. Ela não tem como checar se é verdade. Ela usa LLM, que é LLM, né, em português, que são aquelas linguagens, para só entender o contexto. Então, basicamente, por trás, a AI pega todas as variações, a salada de palavras-chave que existe ali no seu site, ou dados estatísticos, e tenta unir aquilo semanticamente e te dar uma resposta legal. Não quer dizer que aquela resposta é verdade. Tanto que o GPT, às vezes, você pergunta 2, 3 vezes a mesma coisa, ele é uma AI generativa. Na terceira resposta, ele perde um pouquinho da qualidade da resposta, né? Ele não é um ser humano, né, ali pensando, falando, putz, aqui eu errei, deixa eu informar o William que eu errei. Ele não consegue ainda fazer isso, né? Então, eu acho que vai ter que caminhar lado a lado, não vai substituir nem ficar obsoleto, mas sempre vai ter que ter alguém, não importa se é a Tayla, mas um analista de SEO para falar assim, isso aqui que ele respondeu tá certo. Não, mas se ele respondeu isso certo e eu usar com essa tecnologia aqui, vai quebrar o site, sabe? Pode ter um fio ali no caminho que, por a gente não ter dado contexto para ele na hora de fazer a consulta no GPT, pode ser que não combine. Então, sempre vai ter que ter alguém ainda, até os técnicos mesmo. Vai morrer os técnicos, vai morrer quem faz imagem. Não. Sempre vai ter que ter alguém falando, não, esse tamanho de imagem aqui que ele recomendou não combina com a minha câmera, sabe? Tipo, sempre vai ter que ter um olho ali por trás, né?
Legal. E Tayla, agora com toda essa sua expertise que você tem de negócio, que você tem a skill do SEO, que você hoje é diretora, você, eu sei, nós dois sabemos, a gente conversa muito sobre isso, você é uma pessoa que é muito procurada e muito requisitada pelo mercado, né? Então, principalmente hoje no mercado norte-americano, na Europa, você tem empresas que te procuram para você atender como SEO, enfim. Você pensa em evoluir a sua carreira para chegar numa posição como CEO ou com C-level numa corporação? Ou você quer ficar mais numa posição de técnica de SEO mesmo e deixar essa coisa de gerenciar pessoas e assumir uma cadeira alta numa corporação? Como é isso para você? Cara, excelente pergunta. Isso é muito difícil, assim. Aconteceu comigo meses atrás agora. Eu recebi uma proposta para trabalhar como diretora e cuidar de 30 pessoas numa corporação da Espanha, 30 gerentes de SEO, porque era uma corporação grande, com várias equipes. E aí, no primeiro momento, eu recusei. Eu falei, nossa, eu não sei se eu tenho tempo para isso, porque tô fazendo MBA, né, agora de AI. Eu falei, agora acho que eu não consigo. E ao mesmo tempo, eu fico, nossa, devia ter aceitado, eu aprender pra caramba. Você sempre teve isso. Eu gosto de pessoas, né? Mas eu tô numa fase agora que eu diria que eu tô um pouco mais especialista, porque eu percebi que como a gente se coloca um pouco mais abaixo do que o cargo que a gente passou, a gente tem a oportunidade de aprender mais. Então, né, de tirar mais dúvidas. Mas o meu sonho daqui uns 5 anos, vamos dizer, a gente sempre coloca esses 5 anos, não sei porque se tem alguma explicação, mas é ter a própria agência de SEO. Olha só. Já fiz um teste com uma amiga minha do mercado também, a gente se viu no LinkedIn, e aí eu tinha saído da Oracle, inclusive, ela me ofereceu alguns serviços de freela, e a gente começou com R$0, e de repente a menina já estava ganhando 300 mil. Tipo, com Upwork, com Fiverr, sabe essas plataformas que você inscreve o seu vídeo, você fala, oi, eu sou a Tayla, faço SEO, se você quiser um blog, me mande uma mensagem. Aí vem em dólares, né? 20, 30 dólares a hora, que parece pouco, mas quando você vai somando, vai fazendo blog, vai recebendo, caía R$3.000 na minha conta do nada. Eu falava, nossa, tipo, vou viver disso, né? Então, só que é difícil, porque ao mesmo tempo, quando você é o dono da sua agência, tem a receita, tem um cliente que sai do nada, que promete que vai pagar até dezembro, e em junho ele encerra o contrato. Então, aí eu acabei entrando na Jove, né? Depois que eu passei por essa experiência, pra dar uma estabilizada. Eu tava mudando de casa, enfim, precisava estabilizar. Mas é interessante, porque o dinheiro que você ganha, assim, é muito rápido com essa expertise de SEO. Muito rápido. Ainda mais em outras línguas, assim. China, sei lá, Londres, gente de tudo quanto é lugar pedindo para você simplesmente, às vezes, fazer uma tradução. Só que como é o código feio, todo mundo, às vezes, acha que é uma coisa muito impossível. Mas não, você mexe em 10 etiquetas ali, 10 tags e... Então, para você hoje, faz mais sentido você permanecer num cargo de especialista e, em paralelo, começar a abrir o seu próprio negócio, se tornar uma empreendedora do segmento. Sim. Do que assumir uma posição alta de uma cadeira de presidência, de diretora de uma corporação famosa. grande. Porque eu acho que o meu perfil de ajudar pessoas em grandes empresas, você tem várias culturas ali diferentes, outros projetos, né? O campo de negociação é maior. Às vezes você implementa um projeto de SEO e você não vê o fim dele, e aí muda a priorização, aí vem uma outra área e pede uma outra coisa. Assim, claro que eu tenho o sonho de trabalhar no Google, por exemplo, tenho. No TikTok também tenho. Tem vaga aberta? Tem. Só que aí eu fico pensando, não, mas, pô, se eu sou freelancer, eu posso fazer SEO para uma empresa de, sei lá, joias. Eu posso fazer SEO amanhã para um podcast. Eu posso escolher a indústria que eu quero atuar. Quando eu estou numa corporação muito grande, eu não tenho liberdade, às vezes, para mudar um título, que eu sei que está errado, e a corporação, não, mas isso daí não vai mover R$1 na minha receita. Falo, tá, então não é SEO que você quer, sabe assim? Então... Eu acho que você tem um perfil, na minha humilde concepção, eu acho que mais do que você se tornar sentar numa cadeira de líder, eu acho que você... A movimentação mais legal dentro de uma corporação é que eu já vi muito, é você sair da cadeira de liderança para se tornar consultor, né? Então o cara volta lá só para poder ensinar os líderes. Exato. Então eu acho que você tem essa skill. Eu acho que eu voltaria mais para essa skill do que... Além da tua agência, eu acho que você deveria entrar nessa linha da consultoria,
Porque você tem total condição de poder treinar líderes a como lidar com esse lado do marketing. Sair desse lado de bloqueio, né? Exato. Tem que ter um jogo de cintura enorme para, em inglês, você falar com um cara, um técnico, falar, não, eu preciso sim que você mude essas 2 linhas aqui de SEO. Apesar de parecer um projeto pequeno e que não vai dar dinheiro, daqui 3 meses vai dobrar a visita e vai aumentar o budget da empresa inteira para você comprar um sistema melhor para você. Então, assim, é uma negociação infinita e eu acho que a consultoria ela é válida, porque acho que esse conhecimento acho que desde 2003 foi meu primeiro trabalho, mas não com internet pura, né? Em 2005, Buscapé, eu acho que juntando de lá para cá, é uma bagagem muito grande de muitas indústrias diferentes. E aí na consultoria você tem mais liberdade para dar sua opinião, né? Às vezes tem algumas regras em empresas que você não consegue falar com liberdade, assim. Pode parecer ofensivo, pode parecer que você está dizendo que o site é ruim. E não é isso, você está querendo só ajudar. E Tayla, te conhecendo um pouquinho, que eu queria entrar nesse assunto rapidinho, te conhecendo um pouquinho, eu sei que você sempre teve um apego muito grande quando você assume uma posição. Foi assim na última cadeira que eu pude compartilhar com você lá. Você sempre teve um apego muito grande e a gente veio a sair por conta que nós sofremos algumas coisas, alguns preconceitos, alguns abusos que nós sofremos dentro da organização, e eu vi que você sofreu um pouco em deixar. Hoje eu vejo que foi bom para você, porque por mais que foi um pouco dolorido deixar aquela posição que você queria ver aquela cadeira evoluir, você queria ver o impacto do teu trabalho que você sabia que teria, e eu estava vendo isso, e você acabou por conta que outras pessoas queriam aquela posição, você acabou deixando ela. Como que foi emocionalmente deixar aquela cadeira e o impacto positivo que hoje você vê na sua carreira, e como que você aconselha outras pessoas que estão passando por isso hoje a lidar com isso? 2 pontos importantes que dá para eu compartilhar aqui da sua pergunta. Então, quem está passando hoje por burnout, por estresse no trabalho, não consegue colocar a voz, né, algum projeto em evidência por algum problema dentro da equipe, não se preocupa, acontece com todo mundo nas maiores e menores empresas. Aconteceu comigo, aconteceu com o William, acontece com muita gente. Eu sei que tem uma lei que está para sair agora, para as empresas, os funcionários serem protegidos em casos de burnout, por exemplo. Mas é importante passar por isso também. É importante você passar por pedras no seu caminho. Você sai mais forte. Então, o que aconteceu no meu caso, eu tinha um cargo muito grande. Eu cuidava de 2 equipes, mais de 12 pessoas. E quando eu saí, eu consegui refletir e pensar que era melhor sair mesmo. É o que eu falei no começo da entrevista. Quando o propósito seu não é alinhado, talvez, com o propósito de venda daquela empresa, é melhor você sair e procurar outros pontos, outros sentidos e refletir sobre aquilo. Não adianta você insistir, às vezes, ou procurar mudar o jeito das pessoas, né? Você faz o seu melhor. Graças a Deus, quando aconteceu comigo, o meu nome não foi afetado. Então, as pessoas que trabalharam comigo e que tiveram um bom trabalho ou uma boa comunicação comigo, de eu ter empatia, de eu ser simpática, de eu ter aprendido ou feito uma reunião, as mesmas pessoas continuam trabalhando comigo. Se eu precisar de recomendação no LinkedIn, vão me recomendar, vão me indicar. Então, não afeta absolutamente nada. A gente tem aquele apego de, nossa, eu saí, que chato, no mercado vou ficar conhecida como uma pessoa que saiu e não deveria ter saído. Não acontece nada disso, assim, a realidade é que tá todo mundo ali precisando do seu projeto, do seu dinheiro no final do mês, então as pessoas ficam tristes, quando acontece, mas o seu nome não é apagado. Eu escutei isso uma vez de um diretor que chamava Mário Meirelles, da Amazon. O seu trabalho nunca é apagado. Por isso que eu opto sempre, independente do que está acontecendo na empresa, de eu ser transparente, honesta, legal, sincera, porque aquilo que é o que vai continuar sendo dito ali no LinkedIn sobre você, ou quando alguém for te contratar, vai lembrar de você para trabalhar junto, que foi o nosso caso, que eu lembrei de você e você foi trabalhar comigo. O resto é balela, assim, não tem muito o que dizer, assim. Hoje eu sou bem mais tranquila. A única coisa que eu mudei é que eu sou um pouco mais cautelosa, eu diria. Na Jove, onde eu trabalho, eu não fiz tantas amizades profundas, porque eu percebi que no cargo de liderança,
às vezes a gente tem a mania de achar que tá todo mundo ali jogando ao seu lado, mas como é cargo de liderança e são cargos importantes, se ganha muito bem em dólar ainda, né? Pode ser que um puxe ali o outro, né? Puxa o tapete, essas coisas tem em todo lugar, né? Tem na igreja, tem em tudo quanto é lugar. E tem na música, né? Então, a única coisa que eu me fico mais na minha, assim, sabe? Faço o que eu tenho que entregar, falo com o presidente, mas não fico... eu fico atenta, diria assim, para proteger o meu lugar, as pessoas que estão comigo, não abro muito mais minha vida pessoal, porque eu canto, tem a música, aí de repente a pessoa vai no meu Instagram e vê que eu fui cantar e acha que eu não trabalhei porque eu fui cantar. Então, hoje em dia, eu me protejo mais, assim, meu Instagram é pessoas, amigos, família, trabalho é trabalho, música é música, atriz é atriz. Exatamente. Ela fala bem na reunião porque ela é atriz. Não, eu tô aqui na reunião porque eu gosto de trabalhar com SEO, né? Quando eu quero ser atriz, eu vou ser atriz. Então, é mais isso, assim. Eu aprendi muito na minha carreira como corporativo, etc e tal, junto com você ali, que é natural que quando você se posiciona dentro de uma organização, seja uma pequena ou grande empresa, as pessoas podem não gostar do teu comportamento. Com então, certeza. Geralmente os líderes, eles querem que os funcionários abaixem a cabeça para eles e que eles não se posicionem como pessoas ou como profissionais. E você não pode deixar que outras pessoas entrem dentro da tua esfera, sabe? Por mais que você respeite as hierarquias, cada um tem a sua esfera. Não é questão de você querer o lugar da outra pessoa, é a questão de você respeitar o seu próprio. Então, a gente não pode deixar que as pessoas, como aquele termo feio, né, monte em cima de você, né? Você tem que respeitar o teu espaço, né? Então, foi o que Você tem que fortalecer o seu espaço. Você tem que fortalecer o seu espaço. Se estiver fortalecido, ele E quando você saiu, foi essa conversa que a gente teve. Sabe assim, Tayla, foi bom pra você porque o teu espaço tá preservado. Foi, e as empresas continuam me procurando, as pessoas da empresa também continuam procurando, proposta atrás de proposta. Então, assim, quando você deixa a sua marca, a sua característica, né? Tem a marca da empresa, mas você tem que ter o seu marketing pessoal. Nem tô falando de SEO agora, é marketing pessoal. Você tem que ter, porque senão, se você passa batido ali, não tem como te recomendarem, não tem referência. Então, você é seu próprio, como se fosse uma capa de livro. E você é quem você conhece também, né? Exatamente. Não é nem, às vezes, o melhor currículo. É a melhor amizade que você tem por conta de uma conversa informal, às vezes. E esse é o conselho que eu dou para os meus amigos. Hoje eu prefiro muito mais trabalhar numa startup, e que eu posso ajudar a crescer com as minhas ideias. Eu sou uma pessoa muito cross, eu nunca fui, vou fazer só SEO. Não, se já é um evento, eu vou lá, eu faço o crachá do evento, eu tiro a foto do evento se precisar, sabe assim? Quando você é cross, você aprende várias coisas, você aprende a se virar sozinho, você aprende a editar um vídeo. Você não vai ser o especialista naquilo, mas se tiver uma urgência, você tem como ajudar alguém. Então, é muito melhor você explorar startups e achar as que você gosta, do que perder anos e anos e anos. Conta no currículo ter passado pela Amazon, Oracle, conta. Mas já contou, então deixa agora eu ir para as outras alternativas, sabe? Isso é bom você ter experiência de tudo, de empreender, de ser empregado, de trabalhar na startup, porque aí você está pronto para tudo. Tá, e agora qual que é o impacto que causou na sua vida financeira do SD? Sair da corporação, hoje poder atender a Jove, e eu não sei se você atende outras empresas como SEO e tal. Eu sei que você deve receber em tudo quanto é moeda, menos em real. Então, como que foi o impacto na sua vida financeira? Não quero falar de valores reais, mas o que você aconselha as pessoas que estão entrando agora nesse mercado do SEO, que querem explorar isso, e como que isso pode impactar a vida financeira deles? Cara, assim, tô sorrindo porque triplicou assim o salário, né? Saí da Oracle, triplicou o salário para uma startup com cargo menor. Então, menos responsabilidade, uma reunião por semana. Na Oracle eram 3 reuniões por dia, por minuto. Eu não conseguia nem falar com os meus funcionários. Então, assim, troquei de apartamento, casei, planejando ter filhos. Tudo que eu não conseguia planejar para um futuro, agora eu consigo. E acho que não é nem só pela questão do dólar, assim. Tem uma cultura, eu acho que até a questão da educação, né? Brasil versus Estados Unidos. Se você procurar no LinkedIn a mesma vaga sua lá,
se paga muito mais. Sim. Eu acho que eles valorizam um pouquinho mais a educação, né? O ensino. Então, um especialista de SEO lá ganha como se ele fosse um gerente sênior. É muita diferença, assim, é absurda. E tem muita vaga aberta, remoto, muita. Então, o meu conselho para os meus amigos todos é: hoje em dia dá até para ter as duas oportunidades. Trabalhar num registro CLT e também ter um registro PJ. Porque o PJ você tem essa liberdade de né, fazer freela. Então, eu conheço um mercado que eu não sei mais como voltar para trás agora. Né? Eu posso... Atravessou a ponte, né? Eu atravessei a ponte, não deixei para trás. Não vou dizer que se o Google alguém me chama, eu não vou falar não. Como eu falei quando eu entrei na hora, que eu falei não para o Google. Lembra que a gente estava conversando isso? Mas não sei se falaria não, mas me é tão mais confortável você trabalhar de casa, ganhando em dólares, aí a moeda valoriza pra caramba. E você consegue garantir ali o seu ninho, né, o seu crescimento pessoal também. Então, essa é uma dica, assim, idioma. Agora o Google lançou um tradutor em tempo real. Eu esqueci o nome da ferramenta, agora não vai vir na minha cabeça. Mas você está na reunião e ele consegue transformar para o espanhol. Exato. Então, tipo assim, essas barreiras que a gente tinha, não vou trabalhar fora porque eu não sei falar espanhol. Cara, vai morrer. Agora vai ficar todo mundo igual, tipo... Partiu, é só fazer o primeiro teste. Coloca lá o William no LinkedIn lá remoto. Você vai ver que, o salário é bizarramente mais valorizado. E aí é bom manter os dois. Você mantém um emprego em dólar PJ e mantém um aqui, por que não? Né? Então, fica corrido? Fica, mas se você souber administrar ali seu tempo... Um amigo meu, ele é desenvolvedor front-end. Ele também trabalha nessas plataformas aí que ele trabalha para Israel, etc e tal. Então, ele ganha em dólar, ele ganha, assim, $600 a cada 2 horas que ele tá trabalhando. É uma coisa bizarra, assim. E ele tá nadando no dinheiro. Então, numa linha de estudo, o teu conselho, então, é SEO, AI e procurar as plataformas. Isso, SEO, AI, plataformas de Upwork, Fiverr. Até no Brasil tem plataformas ou comunidades, né? Grupos Discord ou no LinkedIn tem comunidades de estou fazendo um estudo de AI. Toma aqui meu template. Você vai compartilhando e vai ganhando por hora ali. Exato. Quando você vê no final do mês, você tem um dinheiro para pagar um boleto, uma coisa que você não estava programando vem de graça. E Tayla, para mim, você é um dos principais nomes de SEO no Brasil. Então, você pensa em desenvolver um curso de SEO de uma maneira inovadora para você poder mostrar isso para as pessoas, inclusive para mim, que eu também quero muito esse curso. Sim, penso sim. E você já tem isso na mão? Você já tem o roteiro? Você já tem esse curso? Vai desenvolver? Me conta. Eu tenho um roteiro, eu nunca tive coragem de colocar minha cara como, né, uma protagonista, assim, do SEO. Mas eu acredito que no meio das mulheres, sim, eu sou uma das mais procuradas. Inclusive, é difícil mulher nesse meio, porque como parece ser uma coisa técnica, as mulheres ficam com receio de entrar no meio dos técnicos, não serem valorizadas ou não saber explicar, mas não é. Tem bastante, já hoje em dia, meninas palestrando sobre SEO. Eu tenho um roteiro. Vamos conversar pra gente fazer os cursos, pra fazer bem gravado. Eu não tenho material pra gravar, né? Na minha casa, não tenho estúdio. Mas... É por isso que ela vai vir aqui pra Reinvent, ela vai gravar esse curso aqui. E eu vou assistir todas as aulas e vou anotar tudo pra poder aprender esse negócio. Porque é isso, quando eu tô ensinando o curso, eu também posso ver alguma coisa que eu não tô 100% ainda aware, tipo, que eu não sei, e eu posso estudar e desenvolver aquilo. Então, me interessa muito. Eu aprendi SEO indo nos cursos também, que a SEMrush, a Ahrefs dá de graça. O Google tá dando um curso também agora de UX Design que ajuda também no site, no SEO do site. Então, é super válido. E não tem esse material muito acessível, às vezes, no Brasil. É aquela tradução meio que dublada, sabe? Nossa, horrível. Tipo, que você vai assistir o curso de SEO e é um cara falando inglês e aí tem aquela voz que, assim... voz de AI. Ela foi dublada, só que o texto não foi adaptado para nossa realidade. Sim. Sabe assim? Tipo, tá literal, e aí você fala, tô ouvindo um gringo falar, mesmo que esteja dublado. Sim. Então, eu acho que ter com a linguagem, que fala, beleza, umas gírias nossas, assim, no meio do curso, ia ajudar muito mais a ser mais leve do que um curso pesado que você assiste os primeiros 15 segundos e já desiste. Assim, eu sou fotógrafo e eu quero fazer um curso de SEO. Se eu começar nos primeiros 5 segundos falar umas coisas técnicas nada a ver, ninguém vai querer ficar
te assistindo. Se você fala, o SEO é simplesmente você apertar o Ctrl+U, ir aqui, escrever melhor o que tá ali, entrar no WordPress e mudar, acabou. Ia ficar muito mais lúdico, né? Você vai ganhar dinheiro, não tem por que não ganhar dinheiro. Você não tá gastando dinheiro, você tá ganhando dinheiro, aí fica mais vendável. Exatamente. Então eu faria assim. E, cara, você sabe que esse espaço aqui é todo seu, eu e o time aqui, a gente vai ter o maior prazer em poder olhar para esse roteiro seu, ver como a gente consegue colocar as meninas lá de baixo. A Duda, ela é copywriter, então ela pode ajudar muito nessa questão a deixar o roteiro mais amigável, né? Pra você poder fazer. E a gente investiga como que a gente consegue gravar isso da melhor forma para você, para ficar bonito para você poder vender, né? Sim, porque tem umas ferramentas que os nomes não são friendly também, tipo assim, Screaming Frog é uma ferramenta que ela fala se o seu site tá indexado ou não, se tá com o URL quebrado. Eu quando olhei a primeira vez, falei, não vou aprender isso nunca. Tinha um monte de aba, era meio uma interface de programação, aí agora tá integrado com AI. Se você coloca numa linguagem comum, todo mundo pode usar, não tem porque eu não posso ser SEO. Você pode ser o que você quiser, entendeu? Só que o pessoal põe palavra difícil para tentar nichar, para tentar vender consultoria específica. Sim. Mas não precisa, tipo, é uma coisa que tá na documentação do Google, só não tá escrito em palavras amigáveis. Você quer dar um prazo para o teu público de quando a gente vai ver um curso de SEO da Tayla Krivari ou não? Cara, eu não sei quanto tempo a gente demoraria para gravar, mas eu acho que uns 2 meses. Pra frente? Porque o roteiro a gente praticamente tem, mas questão de imagem, de dividir as aulas, né? Então pode ganhar a tua câmera e dar um pitch de venda aí, que daqui 2 meses você vai ter um curso de SEO. Então, gente, depois aqui do podcast, me procura lá no LinkedIn, em primeiro lugar, Tayla Krivari, no Instagram, no Google, digita meu nome, vocês vão ver sobre a minha música, sobre o trabalho de atriz. Isso. Um monte de coisa. E também convido vocês para o curso, né? O curso aqui na Reinvent vai ser maravilhoso, tenho certeza que vai ser friendly para todos aprenderem SEO de uma vez por todas e sem segredos. Agora com a AI, né? A AI não tem mais segredos. Antes a gente ia perguntar as coisas para alguém, não posso falar, ou não tenho tempo. A AI agora responde. Então, tipo, ou você é amigo de todo mundo e também responde, ou você vai ficar como uma pessoa ali, né, bloqueada para aprendizados. Então, venham aprender aqui na Reinvent. Tenho certeza que vão ter outros cursos legais aqui também. E assistam os podcasts, né? Muitos podcasts que tem aqui que vão ajudar você a se desenvolver melhor. Olha o pitch dessa mulher. Obrigado. Ela fez um pitch pra Reinvent também. Essa mulher é maravilhosa. Tayla, pra fechar, tá feliz? Casamento, vida pessoal, como que tá o Dani? Que ele também é DJ. Como que tá a sua vida pessoal, assim, seus projetos futuros pra sua vida pessoal? Fala um pouquinho pra gente finalizar seu programa. Bom, o Dan, ele tinha um podcast também, falei pra você, né? O Dan, ele fundou com 2 amigos o Lean Podcast, que é um podcast mais sobre autoconhecimento e filosofias. Ele ficava igual os meninos aqui, fazendo os cortes. E ele acabou saindo porque ele investiu mais na área de tecnologia, mas ele que montou toda a estrutura com os meninos. Então, aprendi muito com ele. Eu fazia, no começo, as redes sociais junto com o Dan. E a gente é meio que um casal explorador, assim. A gente vive fazendo freela junto. Cai uns freelas de SEO, eu passo pra ele, porque ele é técnico. Caramba, você ensinou ele? Ensinei, ele me ensinou coisas do podcast também. Esse cara ganha na loteria. Ele não ganha uma esposa, não. A gente meio que, a nossa agência, a gente pensa em abrir junto, porque olha que da hora. Se complementa, né? Como se ele fosse o SEO técnico e eu o conteúdo, assim, ele tem mais acessos que eu não tive. Ele fez ciência da computação, né? Eu fiz publicidade, então... É mesmo, ele é ciências, né? E aí ele é DJ, então no tempo livre a gente grava músicas, ele gosta de eletrônico, então a gente tá sempre remixando alguma música. Tem uma que a gente lançou como Solara Sound, que chama Thank You, também tá no YouTube disponível. E aí no Iemanjá Remix, que é a que a gente fez pelo nicho, né? Todo mundo pensando, mas você é dessa religião? Não, foi pelo nicho mesmo. Eu sei, eu sabia. Quando você lançou, eu falei, caramba, feliz, né? A gente sempre fala aqui na Reinvent que quanto mais nichado você colocar teu negócio, mais dinheiro você ganha. E a Tayla sabe disso. Então a Tayla, ela vê o nicho, a oportunidade, ela vai e ataca naquele nicho. Um monte de gente fala pra mim, grava a Paula Toller, que não sei o que você parece ela, que não sei o que lá. Não, gente, se eu gravar ela, já tem as músicas dela, tem que gravar uma música X. Então,
o Spotify ele também dá dinheiro de volta pra você. Lá tá com 700 mil plays, vem, sei lá, R$300 por mês. É pouco, porque é por $0,00001 que eles pagam. Mas imagina se eu lançar 10 músicas e cada música me der R$300 de volta. Então eu, Dan, a gente tá focando nisso, assim, produzir mais músicas, lançar músicas novas esse ano. A gente casou, tá querendo ter o filho agora, né? Fazendo projeto aí pra ter o filho, mas tá tudo feliz, tudo 100%. Legal, alinhados cara. no propósito de ir pra fora, ganhar dinheiro em dólar. Você pensa em mudar do Brasil de vez? A gente foi pra Nova York na Lua de Mel, né, esse ano. E a gente encontrou muita oportunidade lá, assim. De trabalho? De trabalho. Só que tem o lance do visto. A gente tem o visto de trabalho, mas tá meio difícil por causa das novas eleições, o que o Trump tem colocado lá, né? Mas dá pra sonhar. Pelo menos em fazer uma faculdade, um curso lá e Estados voltar. Unidos e nenhum outro país da Europa? Ou a sua mira é os norte-americanos? Não, então, eu tenho família na Itália, né? Minha família mora na Europa. Eu poderia ir pra lá também, mas eu não sei. A gente sempre teve o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Não é um projeto, assim, pra agora, mas eu acho que a gente iria pra ficar um ano, assim, não pra morar pra sempre, porque a gente gosta muito da nossa família aqui. A nossa família é bem próxima aqui, eles não mudariam com a gente. Mas de ficar um ano, assim, pra aprender e voltar, sabe? A gente conheceu fotógrafos lá, por exemplo, que fizeram o nosso ensaio de casamento, que, o cara cobra, tipo, $300 pra fazer um tour na cidade por 4 horas, tira umas fotos da hora, assim, sua, e ele é meio que o guia turístico, então tem vários tipos de trabalho lá que dá pra ganhar uma grana, assim. Imagina, você recebe vários turistas e oferece ou a foto ou a edição. E esse é o legal no teu caso, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Exato. Só muda um pouco o fuso horário, então você tem essa liberdade. Eu tô mais nessa de procurar o remoto mesmo pra poder fazer isso. Exato. É isso. Tayla, foi um prazer te receber aqui na Reinvent. Eu espero que você volte para poder dar mais entrevista. Você já vai voltar para fazer seu curso. Então, gente, esse curso vai ficar maravilhoso. Aguardem. E, Tayla, foi um prazer te receber. Foi muito legal, gostei muito. Já tive vários pitches aqui do que eu vou estudar agora. Principalmente SEO. Vou chegar em casa hoje, inclusive, e falar assim, SEO, não sei o que, coisa e tal, antes de vir teu curso. Porque depois que vir teu curso, eu vou comer esse teu curso. Para depois te dar um feedback também e tal, porque é legal o autor receber alguns feedbacks de como ficou, então tenho certeza que vai ficar muito bom. É isso, muito obrigada, Will, pela oportunidade, toda a equipe da Reinvent, aqui pelo tempo, espaço de vocês, adorei, contem comigo e vamos embora para fazer o curso. Imagina, vamos junto. Gente, um beijo, deixa teu like e teu comentário aqui nesse vídeo e até a próxima, viu? Um abraço!